10 a próxima vez, se for verdade mesmo, eu vou reforçar. Gede, é verdade? 10 horas. Antes das crianças descerem, eu quero chamar Jaine. Só você ou o Charles junto? Ela quer dar um testemunho para a igreja. Eu não sei falar no microfone. Tem que falar? Eu não sei nem falar, tô tremendo já. Então, gente, há uns 2 anos atrás aconteceu algumas situações com a gente que, na realidade, assim, tipo, na hora a gente enxerga, a gente sente aquilo, só que depois a gente acaba esquecendo, né? Do livramento das coisas boas que Deus faz na vida da gente. E às vezes a gente foca só naquilo que aconteceu que afetou a gente de alguma forma, com ansiedade, alguma outra forma negativa. Ontem a gente teve a oportunidade de ver um amigo que muito tempo a gente não via. Tipo, desde quando ele chegou, a gente apresentou o Gustavo e já começou a falar assim, tipo, de tudo que estava acontecendo de ruim. E ele também, né? Que nem a minha avó caiu, ele perdeu as pessoas mais velhas da família dele e tal. E daí, de repente, a gente parou assim e pensou, nossa, mas não, a gente teve livramentos e coisas boas que aconteceu também. E daí, nisso, a gente lembrou de situações que nem no meio da pandemia a gente continuou trabalhando. Só que, para quem andava assim, viu que estava muito bom para dirigir. Não tinha carro na rua, né? Então, estava muito bom. E fazia muito tempo que eu não dirigia, eu comecei a ir de carro pro serviço. E em uma das situações ali no Barigui, eu andando livremente, né, toda vazeira, e correndo. E nisso entrou um carro na minha frente, e não sei se o carro falhou, o que aconteceu, só sei que deu aquela segurada. E, tipo, eu tinha visto o celular há pouco tempo, e naquilo, assim, eu freiei. E eu consegui frear e tirar para a lateral, e eu xinguei o cara, eu fiquei tudo nervosa. Eu cheguei em casa muito nervosa com aquela situação, eu nunca tinha passado por aquilo sozinha. E daí, tá, isso passou e eu continuei indo trabalhar com o carro e eu senti que o freio do carro não estava muito bom. Só que daí o Miguel e o meu pai mexeu e melhorou um pouco. Um tempo depois, alguns meses depois, a gente pegou férias e foi para e queria ir para Ibaiti, que é onde os avós do Charles moram. E nesse período, meu pai tinha pego a Montana. E daí a gente já tinha abastecido o Palio, que era o meu carro na época. E já estava guardando as coisas dentro do Palio. E meu pai, não, vai com a Montana. E ele ficou insistindo e ficou emburrado que a gente tinha que ir com outro carro para testar. E bem no fim a gente cedeu e trocou de carro e foi. Ainda teve que passar a abastecer e tal. Só que graças a Deus foi tudo tranquilo na viagem. Foi uma benção. Quando a gente voltou, um tempo depois, eu não sei o que aconteceu, que o Charles acabou indo com o Palio e eu fui trabalhar com a Montana. Eu trabalho em horário comercial e trabalhava no centro, então eu pegava bastante trânsito e tinha sinaleira e tal. E o Charles trabalha no horário da noite, né? E ele volta para casa umas 11 e pouco da noite. E a hora que ele foi tranquilo, só que na hora que ele estava voltando, o carro perdeu o freio e foi perdendo o freio. Quando ele chegou em casa, ele estava com o pé quase dentro do motor, já, tipo, bombeando para conseguir frear. Então, assim, foi um livramento muito grande, porque se a gente estivesse na viagem, a gente não sabe até onde a gente teria ido e se a gente teria chegado em algum lugar, entendeu? Então, foi um livramento muito grande que Deus deu, do pai ficar insistindo para a gente trocar de carro. Né? E na hora a gente não enxergou, a gente só pensou no trabalho, de ter que trocar, de ter que passar de novo para abastecer. E só no trabalho, não na questão do que, né? A gente nem lembrou do que tinha acontecido e que o freio já não estava muito bom. Então, tipo, daí a gente parou para pensar ontem, que quando a gente só foca naquilo que traz ansiedade, que faz a gente ficar mal e a gente acaba esquecendo em todas as bênçãos que Deus dá na vida da gente. Essa, para mim, foi uma coisa que marcou muito. Mas eu sei que livramento acontece diariamente, né, dentro de casa ou fora. Então é isso. A minha... Muito bem, Jaine. É isso mesmo. Livramento é mais marca, né? Pode vir, Jaine. Pode. Esquentou, né? Primeiramente, bom dia, igreja. Ontem nós estávamos conversando e a gente lembrou de outro episódio que teve em casa, num domingo. Nós não ia só fazer um almoço normal. De repente, era quase 1 hora da tarde, vamos assar carne.
Tá bom, pegamos, acendemos a churrasqueira, fizemos as coisas, almoçamos. E eu deixei o saco de carvão do lado da churrasqueira. E parece que é uma coisa assim que a gente não enxerga as coisas. E passou, apagou o fogo, guardamos as coisas, limpamos tudo. E geralmente a gente deixa o saco de carvão para o lado de fora de casa. E esse dia eu guardei dentro da garagem. Nós não vimos, em momento algum, um vestígio de fumaça sair do saco de carvão. Quando foi 11 horas da noite, a gente começou a orar. Nós terminou de orar, deu um estouro dentro da garagem. Só que a gente não sabia que era de lá. A gente saiu, olhou, não viu nada, voltamos para dentro, daí que ele ficou incomodando na gente. Não, a gente vai ter que sair lá fora, ver o que realmente aconteceu. Saímos para fora, assim, pro lado de fora estava muita fumaça. E fomos procurar de onde estava saindo. A hora que a gente passou do lado da garagem, nós vimos aquela fumaça saindo de dentro da garagem. Olhamos assim, sem mentira, o saco de carvão inteiro estava em brasa no chão. E nisso, eu tinha colocado em cima de uns baldes de plástico. A hora que ele derreteu o plástico, ele caiu, o carvão ficou com aquela brasa, aquele fogo, ficou no pneu do carro. E o estouro foi um alerta para nós, que o estouro foi o pneu que estourou. E nisso, um dia ou 2 antes, a gente tinha abastecido dos 2 carros lá de casa. Os 2 estavam com o tanque cheio, um do lado do outro. E a garagem fica do lado do quarto do meu sogro. Então, a hora que nós entrou para acordar ele dormindo, não escutou o estouro. Porque dentro do quarto dele estava inteiro fumaça pura. Não sei como que ele estava dormindo tranquilo. É coisa de Deus, assim, que nós acordou, daí estava bem naquela época da pandemia também, que dia tinha água, outro dia não tinha, né? E nesse dia, graças a Deus, tinha água. Aí saímos correndo e não achava a chave do carro. Peguei a chave que estava sem pilha e correu pegar a chave certa, tiramos o carro para fora com tudo. E graças a Deus a gente não enxerga, mas foi um livramento de Deus enorme para a nossa família, para a nossa casa. E é isso. Aí, gente, o tempo todo, né? Como diz aquela música, Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Mesmo quando não parece, tá? Mesmo quando a gente vê notícias tristes, né? Você diz, e aqui Deus não fez? Deus continua sendo bom. Que bom ouvir isso de vocês, tá? Que bom ouvir isso de vocês. As crianças podem ir, os pequenininhos. A turminha. Que legal ver essa turminha. Muito bom. Então, como vocês já sabem, esse mês é um mês que a igreja comemora aniversário. Nem sei quantos anos. A gente parou de contar essas coisas. Tá? Você fala, nossa, mas é tão importante comemorar aniversário da igreja. Sei lá se é mais importante. O que eu gosto é de saber que a gente pode estar aqui toda semana, poder a gente se encontrar. Aí, acho que foi ano passado, alguém perguntou, vamos fazer um bolo? Eu disse, para quem? Para a igreja. Qual a igreja? Né? Vamos cantar parabéns para quem? Para nós mesmos? Para Deus não é, porque Deus não precisa, né? Deus também não vai comer bolo. E a gente come bolo todo final de mês aqui, não é? Todo último domingo do mês a gente faz aquele café e come bolo junto. Bolo, pão de queijo, cafezinho. A gente vive comemorando. O povo de Deus é o povo da mesa. Aí eu pensei assim, fazer um bolo, escrever parabéns, Sebe, a Sebe não sabe, a Sebe sou eu, e eu já sei. Então, bolo é legal.
A gente pode fazer, mas não, eu acho que nessa mudança que a gente está fazendo, essas coisas já passam a ser secundárias. Porque há outras coisas que a gente precisa celebrar e são vidas, e não exatamente um número. Quando a igreja fizer 20 anos, por exemplo, a gente pode pôr uma placa de 20 anos de aniversário da SEB, venham comemorar com a gente. A gente faz alguma coisa para as pessoas de fora, né? Porque para nós já não precisa. Mas eu quero, antes da palavra hoje, que tem a ver com sacrifício, tem a ver com altar, eu não quero fazer apelo emocional. Vocês sabem que a gente não apela emocionalmente aqui, em nenhum nível, porque decisões tomadas a nível de emoção, elas não se sustentam. Não é verdade? Decisões tomadas, movidas pelo Espírito Santo de Deus, e ele pode usar a sua emoção, ele pode usar a sua razão, ele pode usar o que ele quiser, mas não uma emoção gerada por alguém externo. Então eu quero colocar algo para você aqui, agora no início, depois no final você vai responder diante de Deus. Domingo passado eu fiz uma colocação, ou domingo passado retrasado, de que não há nada novo que eu ou qualquer pessoa possa vir ensinar aqui que vocês não sabem. Lembram disso? Não há nada que a gente venha trazer aqui que você diz, uau, eu nunca tinha ouvido, eu não sabia. Todas as nossas reuniões são repetições. Certo? Concordam? Todas as nossas reuniões são repetições de algo que nós já ouvimos, nós já sabemos, e isso é importante? Muito importante. Então, nós celebramos muito mais o encontro de vidas, nós celebramos muito mais as decisões que tomamos do que necessariamente o conhecimento. Porque conhecimento por conhecimento não é necessário tanto conhecimento para viver uma vida com Jesus. É necessário decisão, né? Então, é muito mais importante eu estar com vocês, vocês comigo, e nós juntos, e juntos a gente caminhar com Jesus, e junto a gente inspirar uns aos outros, e junto a gente animar, e junto a gente apoiar, do que dizer assim, eu vou à igreja hoje porque eu vou receber. Não, você não recebe mais nada, porque Deus já tem te dado tudo. Nós estamos aqui para doar. Nós não somos demanda mais. Demanda é o novo convertido. Demanda é aquele que chegou a Jesus agora e não sabe. Nós somos aqueles que se colocam como canal de Deus para receber e repassar. Então, quero fazer uma colocação. Fazemos parte, vocês sabem, do Motoclube Corban. O Corban, ele é pequeno, tem uns 15 membros. E ele tem o braço principal dele é assistência social. Tá? Faz bastante coisas para as pessoas de fora. Eu tenho conversado bastante com o Ed a respeito do trabalho que se faz, porque a gente não, por ser um grupo pequeno, a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de parcerias de outros grupos, às vezes de outros ministérios, outros motoclubes, e acabamos fazendo isso meio por cima. Quando surgiu uma oportunidade, que era numa vila, uma invasão aqui, eu confesso que eu não tive coragem de chegar para a igreja e falar assim, vamos assumir esse trabalho dentro dessa comunidade. Por conhecer o perfil da igreja, por saber as limitações da igreja, e uma série de outras coisas que precisaria a gente estar preparado para chegar dentro dessa comunidade,
que é uma comunidade que vira e mexe, tem algumas coisas violentas ali, e a gente teria que estar preparado, e aqui, até onde eu sei, não tem ninguém que tenha experiência nesse tipo de vivência. Só que agora, recentemente, surgiu uma outra. Existe um grupo de médicos aqui em Curitiba que fazem um trabalho chamado Médicos de Rua. Uma vez ao mês, domingo de manhã, eles vão na rua fazer um trabalho com os moradores de rua. Não são cristãos. E eles vão amparados por um grupo. Quem é um grupo? No caso, era, até pouco tempo atrás, um motoclube. Também não cristão. Esse motoclube todo, né, um motoclube muito grande, eles chegavam lá, organizava, arrumava, fazia todo o negócio, e os médicos de rua faziam atendimentos para aquele pessoal. Só que esse motoclube saiu e ficou a vaga em aberto. E o Corban foi convidado. Aí eu disse ao Ed, não temos como. Domingo de manhã, um grupo pequeno, não tem como. A menos que a gente pare de fazer repetição aqui, uma vez ao mês, e vá praticar o cristianismo na rua. Ah, pastor, mas e a igreja? É a igreja. Ah, pastor, mas e como é que faz? Vamos viver lá. Então eu estou jogando isso para vocês pelo seguinte. Eu sei que todos não têm como. Cada um tem o seu motivo. Principalmente porque você vai levantar às 6 da manhã. Porque lá tem que estar às 7. Vai das 7 às 11 lá. Então tem que levantar às 6. Esquece o café gostoso aqui, né, que é uma vez ao mês. No último domingo, lá também é o último domingo. Mas, se Deus levantar aqui metade da igreja que diz assim, conta comigo, metade, só a metade. Conta comigo, eu vou pôr uma camiseta de suporte, você não é o motoclube, mas você recebe uma camiseta de suporte do Corban. Eu vou, e a gente conseguir metade da igreja, eu fico aqui com a outra metade. Deus fale com você, se for o caso. Tem que ter metade. Aí eu chamo o Ed e digo assim, assuma. O que tem que fazer lá? Abraçar mendigo, orar com mendigo, pôr o mendigo da fila, explicar as coisas para ele. Não é necessariamente mendigo, a gente fala mendigo, mas não é mendigo, são moradores de rua. Tá? Falar de Jesus para ele, por quê? Porque não é ir lá só para passar receita, dar remédio, orientar, sabe? Os médicos, eles não querem saber disso. O outro motoclube que atendia eles não tinha nada a ver com isso. Então, a gente aceitaria isso se nós pudéssemos fazer um trabalho espiritual junto. Talvez até evangelizando médicos também. Às vezes, junto com esses médicos, tem advogados, como um amigo nosso, conhecido nosso, não é amigo, é um conhecido nosso, que ele vai junto para dar assistência para aquele pessoal, e tem bastante demanda entre eles, de gente que foi para a rua, e aí não tem documentos, não consegue nada, então tem às vezes advogado que vai junto com esses médicos de rua, para poder atender essa área também. Então você iria fazer esse trabalho. Se Deus tocar no seu coração, para você ir trabalhar, sair daqui
e ser igreja lá entre essas pessoas, mas você não vai lá só ajudar ele assim, não consegui um documento para você, não consegui uma consulta para você, nós vamos... Não, você vai lá também para falar de Jesus, orar com essas pessoas. Quem sabe um dia desses nós vamos ter, ou nós teríamos um desses entregando a vida para Jesus. Então, se Deus falar com você hoje, você não me responda nada hoje, nada. Mas amanhã você vai no meu particular, lá no WhatsApp, vai, Daniel, põe meu nome aí. Aí eu vou somar todos os nomes e a gente dá um retorno para o motoclube. Vamos orar mais uma vez? Ui! É isso mesmo? É mesmo, Kátia? Você começou na hora, hein? Que bom, gente. A reunião hoje está gostosa, viu? Todo domingo tá, né? Mas glória a Deus por isso. Vamos até a 1? Não. Vamos orar. Pai, obrigado por a gente poder estar junto nesta manhã e queremos pedir que o Teu Espírito agora ministre ao nosso coração. Fale aquilo que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem é dia dos pais, hein? Quem vai convidar o papai para vir aqui? Convidou? Vamos lá. Na vontade de Deus, no agosto de Deus, dentro dos propósitos de Deus, projeto de Deus, vamos falar agora sobre vidas no altar. Quando a gente fala de altar, a gente está falando de um lugar de sacrifício. Agora, a coisa mais interessante é que essa palavra altar, originalmente, ela é puxada de uma palavra que significa lugar de morte. Significa lugar de matança. Ela é trazida da palavra morte, do hebraico. Quando se usa essa palavra na Bíblia, no começo, ela tem a ver com morte, tem a ver com sacrifício. Depois, o uso altar, ele toma um outro direcionamento. Por exemplo, quando nós falamos de preparar uma mesa diante de Deus, e nessa mesa colocar ofertas, nós falamos que essa mesa é um altar, não é? Então, não é uma mesa de morte, a menos que em mim mesmo eu decido fazer sacrifícios que sejam sacrifícios de morte. Quando eu tomo decisões de colocar minha vida no altar, eu tomo decisões de morrer no altar. Então, o altar continua sendo lugar de matança, de sacrifícios, de morte. Guarda isso. Ali na Bíblia eu coloquei aqui alguns usos da palavra altar. Lá em Êxodo capítulo 24, aparece assim, altar de terra, que Deus disse para eles, faça o meu altar de terra, logo no comecinho, e nele sacrifique-me os seus holocaustos. Holocausto significa oferta completa, inteira, né? E as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Guarda aí. Altar de terra. Segundo, altar de pedras. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras cortadas, lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Depois, altar de madeira, tudo lá em Êxodo. Faça um altar de madeira, de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Deus especificando o tamanho de um certo altar, que ele disse que era para fazer de madeira. Depois tem ali um altar banhado de bronze. Faça um altar de madeira, de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com altar que será revestido em bronze, ou de bronze.
E por fim, um altar de ouro. O altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, que é a parte aí de um versículo, que ele está fazendo menção de um altar de ouro. Quando a gente vê esses altares, faz a gente pensar em certos tipos de vidas. Por exemplo, um altar de terra, ele representaria um sacrifício momentâneo. Um sacrifício momentâneo. Quem normalmente fazia esses altares eram os nômades, pessoas em viagem. Representa mais ou menos assim, é um sacrifício, presta atenção nisso, é um sacrifício a Deus, mas não é um sacrifício com um compromisso permanente. Porque a gente não vai ficar aqui, a gente vai continuar caminhando, desmonta, a chuva vai desmanchar esse altar. O outro altar, o altar de pedra, era para consagrar um local para sempre a Deus. Para consagrar um local. Ele representa pessoas que desejam fazer um compromisso com Deus. Veja, já mudou o patamar aqui. Pessoas que desejam firmar um compromisso com Deus. Então, aqui, por isso que não eram pedras cortadas, eram pedras inteiras, marcadas num certo lugar. O altar de madeira era para ser carregado por onde as pessoas fossem. E naquela época era basicamente pelo deserto. Representa quem serve a Deus em qualquer lugar. É no deserto? Leva o altar de madeira. É no monte? Leva o altar de madeira. É na cidade? Leva o altar de madeira. É dentro de casa? Leva o altar de madeira. É no quintal? É na eira? Onde é? Na caverna? Leva o altar de madeira. Ou seja, em qualquer lugar. O altar de bronze é aquele que suporta o fogo. É o que suporta o fogo do sacrifício. Representa quem persevera diante de Deus. Aquele que persevera nas dificuldades. Ô pastor, mas quem na dificuldade vai levantar um altar de bronze? Aqueles que levantam o altar de bronze diante de Deus na hora do fogo. Difícil, né? Porque na hora que a gente está sendo queimado, a gente quer pular fora. E por último, o altar de ouro é aqueles que já são consagrados a Deus de tal forma que colocam no altar de ouro as suas orações. O altar de ouro representa as orações permanentes daqueles que consagram as suas vidas a Deus. Então guarda isso para você, esses tipos de altares. Voltando um pouquinho, quando a gente fala de altar, a gente está falando de sacrifício, a gente está falando de... Se tem a ver com a nossa vida, tem a ver com morte, de alguma forma está ligado a nós. Porque quando nós olhamos para a cruz é um sacrifício. A cruz é um altar, melhor dizendo. E Jesus é o sacrifício. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós percebemos o quanto o cristianismo, que é um cristianismo que nos chama para um tipo de sacrifício, e o tempo todo, desde que nós recebemos Jesus como Salvador, nós somos desafiados a isso, não somos? E aí não quero que você pense que o cristianismo é um sacrifício, porque o sacrifício foi Jesus. O sacrifício, pessoal, presta atenção, o sacrifício maior que o cristão pratica é o sacrifício de deixar aquilo que sacrifica a nossa vida. Que por incrível que pareça, gostamos. Não acreditamos que o peso, o fardo de Cristo é menor
do que o fardo do mundo, o fardo do pecado. Não é assim? Quando nós somos chamados, quando Jesus diz, toma a sua cruz e siga-me, parece que é um pouco difícil acreditar que a cruz de Cristo é mais leve do que os fardos do mundo, os fardos do pecado. E aí o Senhor Jesus está dizendo assim, eu quero que você sacrifique, eu quero que você se comprometa. E aí eu tenho uma tela aqui para você, que eu acho que boa parte de vocês conhece isso aqui. Num bom café da manhã, vai ter o quê? Ovos, bacon. Eu gosto mais do bacon. Vocês sabem disso. Bacon fornecido pelo porco e os ovos pela galinha. A galinha, ela está envolvida no meu café da manhã, já o porco, ele está comprometido. A galinha diz assim, ei, eu faço parte do seu café. Eu estou presente no seu café. Eu estou envolvida no seu café. O porco nem fala. Já era. A barriguinha dele está lá frita. Não é? Ele está comprometido. Aí nós olhamos o Evangelho e aí acabamos descobrindo que o nível que todos nós somos convidados a chegar é no nível em que a gente nem fala sobre sacrifícios. É o nível em que a gente não fica medindo sacrifícios. É o nível em que a gente está juntamente com Cristo, porque Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo e é o padrão colocado para nós, que também precisamos ou devemos ser sacrificados com Cristo. E quem foi sacrificado, quem foi crucificado com Cristo, não reage. Você consegue imaginar Jesus esperneando na hora de ir para a cruz? Vocês vão ver. Vocês vão ver o resultado que vocês estão fazendo comigo. Esperem. As palavras que eu disse a vocês vão ecoar nos seus corações. Já pensou Jesus sendo crucificado e berrando? Quando ele estava na cruz, ele olhando para as pessoas, dizendo assim, daqui 3 dias eu volto. Não, o profeta Isaías já havia dito que ele foi mudo, como uma ovelha levado para o matadouro, e lá ele deu a sua vida, ele deu a sua vida. De novo, voltamos para aqui, para esse momento, agora. Entendemos que o convite de Jesus para nós é um convite para despir-se dos fardos, dos pesos, de tudo aquilo que está sobre nós e tomar o que é dele. Isso é sacrifício. Isso é matar aquilo que está no seu coração. E aí a gente tem que rever isso aqui. Quão disposto eu quero estar? Eu quero estar no gosto de Deus ou eu quero viver no meu desgosto? A maior parte dos crentes fica no seu desgosto. Acredite. A maior parte fica no seu desgosto. Por que eu entraria no gosto de Deus? Por que eu precisaria ouvir servo bom e fiel? Por que eu precisaria ouvir do céu, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Aí eu quero mostrar para você aqui também
3 passagens bíblicas distintas, diferentes uma da outra, para você poder fazer uma avaliação. Uma delas é uma passagem que acho que vocês não têm lá muito contato com ela. 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 15 a 19. Eu vou explicar aqui o contexto. Davi, nesse período, ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Ele foi para o deserto, para os campos, onde ele podia se esconder. E ele encontrou uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E, naquela época, todos os bandidos, os homens rejeitados na sociedade, principalmente os homens violentos, eles não podiam mais viver na cidade, porque era sentença de morte. Ele acabou encontrando, fora da cidade, vamos chamar de bandoleiros. Sabe o que é bandoleiro? Os mais velhos sabem. Sabe o que é bandoleiro? Sabe também. Sabe mesmo, Caio? Não? Então ensina para ele. Bandoleiro. Tem que assistir filme de faroeste. Fora da lei. Isso, palavra isso. Tocava o bandolim. Os bandoleiros. Sabe, ele chegou a formar um exército com 400. E ele, por muito tempo, fez desses homens uns homens valentes. E tinha 3 deles que se destacavam. Ele ficou muito tempo nessa vida, Davi escondendo, fugindo de Saul. E houve um momento, veja o que está escrito ali. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do pelotão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o seu desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. E disse: longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Consegue imaginar a cena? Davi, ele está ali naquela fortalezazinha, encurralado. Os 3 guerreiros principais vieram visitar ele, e ele, encostadão lá, diz: quem me dera trouxesse água lá da cisterna que fica do lado de Belém. Que vontade de tomar aquela água mineral. Acontece que para chegar lá, tinha um acampamento inimigo dos filisteus, os piores. Os piores. E os filisteus, assim, gente, eram terríveis. E muito grande. Aqueles 3 homens, eles se levantaram e disseram: vamos buscar água para ele. E foram. Atravessaram o exército inimigo. Tiraram água da cisterna para o seu rei, para o seu líder, para o seu general, para o seu amigo. Trouxeram a vasilha, cântaro, botija, cantil, sei lá o quê. Trouxeram a Davi. E o Davi pega a água e joga no chão. Quando eu li essa passagem a primeira vez, eu disse: vai ser ingrato assim lá no inferno. Até ler o seguinte. Ele diz assim: como eu tomaria essa água? Essa água tem valor de sangue. Porque esses homens arriscaram a vida dele. Eu não posso
Não é mais a questão da água, é a questão da atitude. Estão entendendo? Não é mais a água, não é mais a vontade de tomar uma água de uma cisterna, não é uma água fresca, não é uma água com sabor diferente dessa que a gente toma aqui. Não é mais a sede, não é mais a vontade. A coisa é muito mais do que isso. Isso aqui é coisa de sacrifício. Esses homens, eles podiam estar mortos. O que Davi enxergou ali? Preço de sangue. Preço de sangue. E aí você olha para aqueles homens, diz assim: vocês foram capazes de tomar uma decisão dessa? Vocês foram capazes de colocar a vida de vocês nesse altar? Fomos. Veja uma outra coisa que tem preço de sangue. Essa vocês conhecem. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Judas Iscariotes recebeu das mãos desses líderes 30 moedas de prata para trair Jesus. Ou seja, os líderes, juntamente com Judas, não foi só Judas, eles pegaram 30 moedas de prata para sacrificar Jesus. Quando Judas olhou o resultado, diz assim: minha reputação vai para o lixo desse jeito. Não deu certo. Vão descobrir. E ele voltou lá no templo onde estavam os líderes. E ele chegou: quero devolver as 30 moedas e quero lavar minhas mãos. Mais ou menos como Pilatos, domingo passado. Os homens falaram para ele assim: problema seu, responsabilidade sua. Ele, com as moedas na mão, disse assim: não quero ficar. Pegou e jogou no templo, dizendo assim: é de vocês. Eles pegam aquelas moedas e dizem assim: nós não podemos pôr essas moedas no tesouro. Saíram e compraram um pedaço de terra para fazer cemitério para estrangeiro, nem era para eles, os judeus. É uma coisa assim, bem de religiosos. Saem das nossas mãos o dinheiro para trair Jesus. Mas esse mesmo dinheiro para trair Jesus não pode voltar para o nosso lugar principal, que é o templo. Não é assim? Estão percebendo? Coisa de religiosos. Saíram das nossas mãos, passaram pela sua mão, mas a partir do momento que passou pela sua mão, não é responsabilidade nossa, é sua. Coisa do homem, atribuindo ao outro o seu pecado. É responsabilidade sua. Nós não vamos ficar com esse dinheiro, por quê? Porque esse dinheiro é preço de... Esse dinheiro é preço de... Pessoal, olha que coisa interessante. Judas, aqueles líderes, você colocaria eles no grupo de crentes? Homens de Deus? Consegue colocar eles
num grupo de verdadeiros discípulos de Jesus? Não dá. Jesus mesmo disse isso a eles. Jesus mesmo disse àqueles líderes: vocês são raça de víboras, vocês são filhos de Satanás. O pai de vocês é o pai da mentira. Jesus disse isso a eles porque eles não nasceram de novo. Jesus disse isso a eles. Eles nunca seguiram Jesus, eles nunca ouviram Jesus de fato, eles nunca se converteram a Jesus, nem Judas se converteu a Jesus, apesar de ter seguido Jesus durante 3 anos de perto. Vamos lá, os amigos de Davi, eles eram, você colocaria eles no grupo dos homens de Deus? Também não? Não. Davi sim. Davi sim. Eles não. Então vamos tirar eles, porque eles só fizeram um gesto. Davi você colocaria no grupo de homens de Deus? Sim, porque o próprio Deus disse que Davi era amigo dele. Então vamos lá, pega Davi, amigo de Deus, e pega esse grupo de líderes religiosos que estão aqui no templo. Os dois recusaram algo que foi medido como preço de sangue. Os dois. Estão entendendo? Estão entendendo? O grupo de religiosos, vamos considerar em torno de uns 30 homens. O grupo de religiosos disse: não vamos ficar com essas moedas. Talvez cada um tenha dado uma moeda. Não vamos ficar com essas moedas. Elas têm preço de sangue. Joga fora, compra um terreno, faz cemitério. Davi, homem de Deus, vira água no chão e diz assim: não posso beber, isso tem preço de sangue. Aí você diz assim: engraçado, tanto faz um homem de Deus como um grupo de homens que não tem compromisso nenhum com Deus. Eles sabem perfeitamente avaliar o que é oferta. Eles sabem perfeitamente avaliar o que é valorizado e avaliado como preço de sangue. Eles sabem. Todas as pessoas sabem. Quando você ouve a palavra de Deus aqui, para entregar a sua vida a Deus em sacrifício, você sabe o preço disso. O não cristão também sabe. O cristão sabe que Jesus morreu por ele e o que é seguir ele de agora em diante. O não cristão também sabe que Jesus sacrificou por ele. Ele sabe fazer métrica de uma vida sem perdão. Ele sabe avaliar quanto o sangue de Jesus tem valor. Porque para rejeitar algo, você só rejeita aquilo que você sabe o seu valor. Não se chuta cachorro morto, não é? Então, quando alguém rejeita Jesus, rejeita porque sabe que é algo que deveria ser aceito. E eu finalizo agora com uma outra passagem bíblica. De apóstolo Paulo, agora falando para os crentes assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, uma carta que ele escreveu para a igreja de Filipos. Como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha, vocês são salvos, ponham em ação os efeitos dessa salvação. Porque a salvação não é para salvar e ficar sentado esperando Jesus voltar ou a morte chegar. Correto? Correto? Ponham em ação
a salvação de vocês. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, é Deus que vai trabalhar em vocês o querer dele. É Deus. E ele trabalha o querer dele em vocês. Toda semana, toda vez que você está lendo, estudando a palavra dele, Deus está falando, tá? Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Está falando de nós hoje. Se era para aqueles cristãos aqueles dias, imagina hoje. Vocês vão viver cristãos brilhantes, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrompida. É exatamente o que temos hoje. E ele continua, retendo firmemente a palavra da vida, que é a Bíblia. Retendo. Tudo que nós temos hoje é um processo de esvaziamento. É como se o inimigo fizesse uma tesoura bem grande e está lá na base da sua vida, tipo assim, vamos furar esse saco para não ficar nada. E ele está dizendo assim, retenha a palavra, essa palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, Paulo dizendo, assim, no dia de Cristo, que é o dia da volta de Jesus, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha onde é que ele quer chegar. Ele diz assim, porque quando chegar o dia, o grande dia, eu vou ficar orgulhoso de não ter corrido inutilmente. E aí vem o último versículo que explica direito. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Vou ter que explicar aqui. Ele diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como, a outra versão diz libação, oferta de libação. Libação era uma oferta líquida que era usada lá atrás. Então ele está dizendo assim, contudo, mesmo que a minha, presta atenção, mesmo que a minha vida esteja sendo derramada como um líquido sobre o serviço que vocês me causaram. Olha só que coisa linda. Eu preguei o evangelho, vocês se converteram. Paulo dizendo, vocês se converteram, vocês pregaram o evangelho. Vocês pregaram o evangelho, mais pessoas se converteram. Essas pessoas se converteram, também pregaram o evangelho, mais pessoas se converteram. E o cristianismo na cidade de Filipos se tornou enorme. Eu sou o pai de vocês, pai na fé. E esse negócio de apóstolo dá trabalho. E esse fermento bom, que fez com que o cristianismo crescesse tanto, Paulo está dizendo, me gerou muito trabalho, porque vocês trabalharam. Vocês trabalharam, me trouxeram mais trabalho. Ele diz assim, mesmo que a minha vida esteja sendo derramada, diluída sobre vocês como uma oferta. Sangue, é isso. Porque era oferta, quando era derramado sangue. Isso, exatamente. Porque como era oferta líquida, podia ser azeite, podia ser sangue e podia ser perfume. Sim, a vida dele, é o sangue dele, né? É como se ele falasse assim, a minha vida, meu sangue, como se estivesse sendo derramado sobre vocês. Ou seja, eu estou morrendo por vocês. Mesmo que eu esteja morrendo por vocês, ele completa ali, estou alegre
me regozijo. Por quê? Porque eu morro pelo Evangelho. É palavra simples de Paulo. Eu me dou pela igreja, eu me dou pelo Evangelho. Não tem problema se eu for diluído entre vocês. Isso é o quê? Vida no altar. Compreenderam? Paulo dizendo, isso é vida no altar. E aqui não tem como dizer assim, preço de sangue. Não, aqui não tá, ele não está dizendo assim, eu estou medindo o preço do meu sangue. Veja a diferença de lá atrás. Meus irmãos, para cada um de nós aqui, pegando lá do início, para eu e você, a gente pode começar num altar de terra, mas precisa evoluir para um altar de ouro. Todos nós, toda a SEB. A gente pode começar galinha e morrer porco. Comece com os ovos. Comece com envolvimento. Mas termina, igual Paulo, comprometido. Você pode dispor-se em desgosto. Não é assim que eu quero. Mas entra no gosto do Pai. E você vai ouvir dele, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você pode ouvir dele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E presta atenção nessa frase. Ele não fala isso para quem tem bom desempenho. Porque Deus não mede a gente pelo nosso desempenho, mas pela nossa voluntariedade, pelo nosso desejo, pela nossa vida em oferta. A partir do momento que a oferta é colocada no lugar de morte, o resto é com Ele. Pode usar sangue como moeda de avaliação. Quer começar assim? Pode. Mas esteja pronto para morrer no altar. Sobre o que eu coloquei no início da proposta, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Talvez você diga assim, pastor, por quanto tempo? Por quanto tempo é o negócio lá do Corban? O médicos de rua. Até a gente fazer o seu funeral. Ou até a gente fazer o funeral de todos eles. Precisamos parar de pôr data. Porque a partir do momento que eu abraço uma causa, e ela tem sentido, gente, não assumimos aqui na igreja coisas sem propósito. Ou não queremos, até podemos assumir, mas não queremos coisas sem propósito. Sem propósito a vida está cheia. Se nós entrarmos num negócio desse, e lá na frente o propósito não está afinado com a vontade de Deus, a gente pula fora. Não é para envolver-se, é para comprometer-se. Então, marcar tempo para entrar e tempo para sair, não entre. Mas se Deus chamar você, vamos trabalhar com esse pessoal, e se um dia os médicos de rua não forem mais trabalhar, a gente faz um Médicos de Cristo e vai trabalhar, ótimo, começa com o Gabriel. O Gabriel não está aqui hoje, né? Vocês vão em cima dele, Gabriel, se vira, arrume voluntários. Nós já temos o público, você é a porta de entrada. Se vira, Gabriel. Estão entendendo? Se um dia não tiver Corban, arrume
qualquer outro grupo, mas o ministério passa a ser da igreja. Se Deus falar isso com vocês, só vistam a camisa, mas vistam diante de Deus, não é diante da igreja. É para sempre. Porque gente de rua tem desde os tempos de Jesus. E eu acho que vai ter até o dia da volta dele. Então, se você não sabe o que fazer no reino de Deus, está aí uma porta de entrada. E outra coisa, não tome decisão num dia ensolarado como hoje. Porque hoje, levantar às 6 da manhã, naqueles dias de chuva que está descendo, frio, você vai levantar hoje, bem hoje, até onde era sol, hoje é chuva. Levanta às 6 da manhã e vai lá cumprir o seu propósito. Como Paulo diz, sem queixas. Se Deus falou isso no seu coração, gente, foi Ele que falou, não fui eu. Vamos ficar em pé? Do mesmo jeito que a gente também não dá muita importância para alguns ritos, para algumas coisas de religiosidade, a gente também tem não uma necessidade de cuidado também com a questão das ofertas. Se você trouxe a tua oferta, pode deixar a tua oferta aqui em dinheiro no final do culto também. Né, que esse dinheiro possa ser bem empregado por nós na tesouraria, na administração, em tudo que a gente faz aí também. Né, mas a gente também não tem momento de oferta. Qualquer dia o Daniel ainda vai falar, já falou bastante da questão da ceia também, né? Por isso que a gente não tem a ceia. Todo primeiro domingo do mês tem ceia, como muitas igrejas têm. Faz parte, às vezes, justamente dessa questão da celebração das vidas que a gente tem e dessas vidas que, queira Deus, a gente possa ajudá-la. Vamos ver o que Deus fala com todos nós também. Amém, moçada? Estende tua mão como quem pode receber e estende tua mão também como alguém que pode dar. Pai, nós queremos entregar nossas mãos para que essas mãos recebam o que precisa ser colocado nelas hoje, Pai. E nós queremos estender essas mãos para que essas mãos possam dar tudo o que foi colocado nelas hoje. É só isso que nós queremos pedir, em honra e em glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos sejamos levados em paz e em segurança para as nossas casas e que todos possamos levar com alegria a Tua presença, a Tua luz em todos os lugares onde nós pusermos nossos pés essa semana. É o que a gente pede e o que a gente agradece. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos em paz. Amém.